Queridos amigos, queridas amigas, vamos então para mais um ensinamento que hoje virá através do livro do José Carlos de Luca, que se intitula O Jardim da Minha Vida. Abri aqui, caiu no capítulo 10, intitulada Nossas Pegadas. Aí vem palavras de São Francisco de Assis que nos diz: coloque o Evangelho em prática no dia a dia. Se necessário, use palavras. Olha que coisa interessante que Francisco de Assis falou. Francisco de Assis falou: coloque o Evangelho em prática no dia a dia. Se necessário, use palavras. Então é melhor representarmos o Evangelho, exemplificarmos o Evangelho, não especificamente através de palavras, só quando necessário, mas através de atitudes, ação e pensamento, né? Através do nosso exemplo. Em cima dessas palavras de Francisco de Assis, o autor nos diz: viver o Evangelho em nosso cotidiano é o convite que Francisco de Assis nos faz. Não ser um cristão teórico. Não podemos ser um cristão teórico. Tem que ser na prática, através da renúncia, da paciência, da tolerância, da resiliência, da complacência, da transigência, saber esperar, saber calar, ficar no prejuízo, essa que é a grande verdade. Isso sim, é praticar o Evangelho na prática, não na teoria. Então ele continua: não ser um cristão que vive apenas de ritualismo e que não consegue enxergar que seu lar, seu trabalho, a natureza, as pessoas à sua volta, os animais e sua própria pessoa são templos vivos de Deus. Então, olha que coisa interessante, tem muitos dos nossos irmãos que vão em busca de Deus, não é? Através de casas, através de uma casa religiosa, através de rituais cerimoniais, né? Através de estátuas, é o que ele fala aqui, ó. Nós não devemos ser um cristão que vive apenas de ritualismo, tá vendo? De rituais cerimoniais, e que não consegue enxergar que seu lar, que tem pessoas que vai tanto em religião, se escraviza com aqueles ritualismos, põe tanta fé naqueles ritualismos, e esquece do principal, que é o seu lar, o seu trabalho. Esquece a própria natureza, que a gente pode achar Deus no nosso lar, junto aos nossos familiares. Nós podemos encontrar Deus na natureza, no nosso ambiente de trabalho, não é? As pessoas, ou então nas pessoas em nossa volta, ou então junto aos animais, ou então a sua própria pessoa, a nossa própria pessoa, também são templos vivos de Deus. Nós podemos achar Deus dentro de nós, através do hábito da introspecção, da interação, das meditações, das reflexões. É assim que a gente encontra Deus dentro da gente. Esse é o maior templo. Onde Deus reside é dentro do nosso coração. E não especificamente dentro das igrejas. Aí ele continua. Porque tem pessoas que vai na igreja, e na igreja a pessoa tem tanta fé que ela se transforma num santo ou numa santa. Mas quando sai da igreja, que chega em casa, aí começa. Não adiantou nada, né? Não adiantou nada. Aí ele continua. É incoerente fazer o sinal da cruz diante da imagem do Cristo. É incoerente fazer o sinal da cruz da imagem do Cristo, diante do Cristo, da imagem do Cristo. E depois, crucificar as pessoas e a si mesmo com os pregos do desamor, da impaciência com a família. Adiantou fazer o sinal da cruz? Colocar o Evangelho em prática é colocar amor em ação. Amor em ação. Amar como a pessoa gostaria de ser amada. Esse é o verdadeiro Evangelho. Amar como gostaria de ser amada. Entendendo que isso aí é uma reciprocidade, né? Perguntemos a um faminto como ele gostaria de ser amado. Vamos perguntar a uma pessoa que está na rua. Ele está caído no chão lá na sarjeta. Como é que você gostaria de ser amado?
Vamos ver o que ele responde. Ele continua aqui. Certamente ele dirá que é através de um prato de comida. Indaguemos a uma pessoa triste como ela desejaria ser amada, e ela provavelmente pedirá que suas lágrimas sejam enxugadas. Pensemos na pessoa aprisionada em culpas, e ela lhe dirá com certeza que gostaria de ser perdoada para voltar a viver em paz. E vejamos, a nós mesmos também, examinando as carências que nos judiam e fazendo algo em nosso socorro. Para esses casos, talvez não precisássemos usar nenhuma palavra para amar os necessitados. Nenhum sermão, apenas atitude. Não adianta falar para a pessoa que está na sarjeta, sabe, levar o prato de comida, né? E nem adianta fazer um sermão. É só o amor. É só o amor. Às vezes a gente dá um prato de comida, uma sopa, um pão para uma pessoa que está com fome, o gesto de dar é evidente que é altruísta, que Deus vê com bons olhos, mas essa entrega do pão, ela deve ser mesmo em silêncio, impregnada de infinito amor. Pedindo a Deus que toque no coração daquele irmão, para que ele encontre a força necessária para sair daquela situação. Muito bem. Apenas atitude. Jesus falou muito pouco quando estava socorrendo as pessoas. Mas não lhes faltaram gestos concretos, demonstrando que as amava acima de qualquer coisa. O Evangelho para nós não pode ser apenas um livro religioso. É um modo feliz de viver. O Evangelho é um modo feliz de viver. Não é para ler. Francisco de Assis, cuja vida nos serve de inspiração para este capítulo, foi um homem de uma religiosidade prática. Quando ele devia pregar nas igrejas, era o primeiro a chegar. Para, de vassoura na mão, limpar o templo. Para alimentar os pobres, ele mesmo batia de porta em porta para pedir comida aos mais ricos. Ele era o primeiro a tomar iniciativa, hein, em tudo que ele ia fazer. Perante os tristes, Francisco de Assis se convertia na própria alegria que levantava o ânimo dos caídos. Perante os enfermos, os doentes, Francisco não apenas orava, mas lavava as suas feridas. Olha o que Francisco fazia. Perante os equivocados, Francisco era o próprio perdão de Deus. Não criticava, não julgava. Conta-se que certa noite, um beato rezava na Catedral de Siena e teve uma visão maravilhosa. Ele teve uma visão. 2 pontos, vamos ver. Ele viu Jesus entrar na igreja, seguido por uma multidão de santos. Ele viu Jesus entrar na igreja acompanhado de uma multidão de santos. E, a cada passo dado por Jesus, o formato de seus pés ficava gravado no chão. Todos os santos tentaram colocar os pés nos traços das pegadas do Cristo, mas nenhum foi capaz de fazê-lo com perfeição. Então Francisco chegou e pousou os pés nas pegadas de Jesus Cristo, colocou bem em cima. Creio que todos nós ainda nos sentimos distantes das pegadas de Jesus, mas não podemos aguardar o dia em que nos tornaremos um São Francisco, para que a nossa religiosidade esteja inserida no cotidiano de nossa existência. Comecemos a agir com bondade, e certamente essa mesma bondade entrará aos poucos em nosso coração. Sejamos bondosos, caridosos, aprendamos a perdoar, a ficar no prejuízo, a ser transigente. Essa maior caridade que existe, deixar para lá, não deixar nenhum pensamento negativo nas nossas costas. Entendermos efetivamente que quanto mais estivermos certos em qualquer contenda, mais aumenta o nosso dever em pedir desculpas e amar os
incompreensíveis. Aí ele continua aqui. Praticando a gentileza, nos tornaremos paulatinamente mais gentis. Fazendo a caridade, pouco a pouco nos tornaremos pessoas caridosas. É verdade que o sentimento determina o nosso comportamento. Mas estou querendo dizer também que o comportamento igualmente é capaz de mudar nosso sentimento. Gostei disso aqui. Olha que coisa interessante que eu faço questão de repetir. Mas estou querendo dizer também que o comportamento igualmente é capaz de mudar o nosso sentimento. Não, é mais para trás. É verdade que o sentimento determina o nosso comportamento. Olha, o nosso sentimento, ele determina o nosso comportamento. É importante refletir sobre isso. Vou repetir. Ó. É verdade que o nosso sentimento determina o nosso comportamento. Certo? Mas, aí ele acrescenta, mas estou querendo dizer também que o comportamento, o nosso comportamento, né, igualmente é capaz de mudar o nosso sentimento. E é verdade. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Se os nossos sentimentos são endurecidos, para que os tornemos mais maleáveis, mais sensíveis, através do meu comportamento no bem, de uma forma firme e sistemática e assídua, eu posso mudar, alterar, transformar o meu sentimento. Até me tornar, até realizar a finalidade de minha existência aqui na Terra, a tarefa que é me tornar uma pessoa boa. Aí é que está. Porque todos nós estamos aqui na Terra especificamente para o trabalho de nossa sublimação de sentimentos. Sublimar sentimentos. E o caminho mais rápido para a realização da sublimação dos nossos sentimentos é através da atividade no bem de forma contínua. Não tem outro jeito. Não tem outro. Não é através do conhecimento, não. O conhecimento não tem nada a ver com o sentimento. Se fosse o contrário, se o sentimento tivesse tanta importância, o analfabeto, se o conhecimento tivesse tanta importância assim, o analfabeto, a porta do céu estaria fechada para eles. Vamos lá então. E Jesus ainda foi claro. Obrigado, meu Deus. Obrigado lhe dou por teres ocultado essas verdades aos cultos e instruídos e as terem revelados aos simples e ignorantes. Aí ele continua aqui. A bondade que praticamos é capaz de mudar os nossos corações frios e endurecidos, mudar as pegadas da nossa vida. Paremos agora com as palavras para que o amor entre em ação iluminando o jardim da nossa vida. Ficou aí esse ensinamento fantástico, eu gostei muito do Francisco de Assis, né? Coloquemos o evangelho em prática no nosso dia a dia, de forma prática e não teórica. Vivenciar, temos que nos esforçarmos para vivenciar o evangelho em nossas atitudes e ação. Que Jesus nos abençoe a todos.